Bom dia, Macau. Bom dia, ouvintes do programa Aqui Notícias. Bom dia, cidadãos que nos acompanham diariamente, principalmente os eleitores da zona eleitoral que compreendem essa região de Macau e Guamaré. Então, estamos aqui com Ilane Andrada, chefe do cartório, para falar sobre essa movimentação. Hoje, o último dia, como é que está? Bem, como esperado, né, o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Então, esse movimento a gente já esperava e a gente até tentou minimizar. A gente abriu no feriado, no 1º de maio, a gente abriu no sábado seguinte, mas infelizmente parece que... Houve movimentação? Não, pouca gente procurou, assim, porque o intuito que a gente faz dentro das nossas possibilidades é evitar que ocorra essa demanda excessiva. Então, para a gente aqui é interessante que seja diluído ao longo do ano. Por exemplo, hoje é o último dia, o cadastro só vai reabrir no comecinho de novembro, e assim, a próxima eleição já é uma municipal. Então, os eleitores têm que ter a consciência que eles vão ter 2027 inteiro para procurar o cartório. Então, não precisa deixar para o último dia, porque o último dia já é previsível que vai ter essa fila, o pessoal vai reclamar do calor, mas, infelizmente, a gente trabalha dentro dos nossos limites. Então, a gente veio o servidor de Natal para reforçar o atendimento, justamente para ampliar a celeridade, mas, infelizmente, mesmo assim, como a demanda é grande e chega todo mundo ao mesmo tempo, então acaba gerando essas filas, alguma coisa assim, mas o que a gente pede, todos os colegas estão pedindo, todos os cartórios eleitorais, é justamente paciência, né? Deixaram para a última hora e a gente está trabalhando no nosso limite também, né? Ilane, eu gostaria que você explicasse para nossos ouvintes como o programa Agora é o Meu Dia, até que horas ele pode vir? Tem uma demanda, tem um número X que vai ser atendido, ou vai ser enquanto a população tiver até às 18 horas? Eu vou aproveitar e vou esclarecer alguns boatos que tem na cidade. Quem votou na eleição passada não precisa renovar o título. A gente não está fazendo aquela biometria extraordinária, que é aquela que chama todo mundo da cidade. Nós não estamos fazendo isso, certo? Se você, eleitor, na eleição passada, foi lá na sessão, colocou o dedinho na urna e a urna identificou, você não precisa fazer nada, certo? Porque para a gente aqui o que interessa é o voto. Se a urna reconheceu a sua digital na eleição passada... Está tudo ok. Tudo ok. Não existe isso de renovar o título. O que acontece? Alguns órgãos públicos, como o INSS, o pessoal dos empréstimos, eles pedem para o eleitor vir aqui porque eles pegam a nossa base de dados. Então, atualizada. Então, desde esse movimento que começou desde maio do ano passado, eu sempre explico, olha, não existe isso o título verde não vale mais. Não. O título eu posso imprimir na folha que eu quiser. Se eu quiser imprimir na folha cor-de-rosa, fica o título cor-de-rosa, ele vai valer igual verde, igual branco. Então, não tem essa coisa. Não tem isso. E assim, a gente não está negando atendimento. Todo mundo que está vindo para renovar a foto, porque a maioria das pessoas aqui fez há muito tempo. Então, 2009, 2010. E, às vezes, o aplicativo do Gov, ele não reconhece a foto porque a pessoa mudou. Mas eu digo assim, se você não está precisando para aposentadoria, não está precisando para empréstimo, então, o que interessa para a gente é o voto. Então, para votar, não tem isso de, meu título está velho, eu vou renovar. Certo? A renovação aqui é mais basicamente para quê? O que a gente está chamando, que não vai impedir para votar, é quem não tem nenhuma biometria, que é aquele pessoal que fez na época da pandemia, que a gente não podia ter o contato físico, então o tribunal dispensou a biometria. Mas esse pessoal, ele vai conseguir votar. Só é uma questão de segurança, porque justamente como eu falei, você vai colocar lá o seu dedinho na urna, então não vai ter aquela história, votaram no meu lugar. Não, reconhecer o seu digital. É por uma questão de segurança. Então, essa propaganda que está anunciando no rádio e na televisão são para essas pessoas. Só que o pessoal entende como se fosse todo mundo tivesse que renovar o título. E não é. É só quem não tem nenhuma biometria cadastrada. E assim, não vai impedir o voto. Okay. É só uma questão de segurança mesmo. E assim, respondendo agora a pergunta, o horário hoje é até às 18 horas, certo? Pode chegar até às 18 horas. Mas a gente tem um limite porque nós temos poucas máquinas e poucos servidores. Então, quem chegar fora do limite de atendimento, a gente vai agendar para os próximos dias, certo?
Agora, assim, a gente vai agendar para um dia tal, no horário tal. Se o eleitor não vier, infelizmente, perdeu a oportunidade de atualizar a foto, ou de transferir, ou de se alistar. Mas a ordem esse ano é justamente isso. Quem procurar o cartório até às 18 horas, a gente vai tentar atender. Se não conseguir atender, a gente vai agendar para os próximos dias. Ilane, já é possível mensurar quem está procurando fazer essa renovação, fazer título? Existe uma procura, já deu para mensurar de jovens, de como é que está essa situação? Pronto, a gente está vendo muito alistamento, os jovens estão procurando, o que é ótimo, que a gente gosta, só não é tão ótimo porque eles deixaram para a última hora, é o que eu estou falando. Se puderem vir diluindo ao longo do ano, facilita para a gente, facilita até para eles. Pronto, período de férias, não teve procura, os meninos tudo de férias e não vieram fazer o título, né? Aí vem aqui, pega uma fila enorme, perde aula. Então a gente pede para aproveitar enquanto o cartório está vazio para o pessoal vir. Então está muito alistamento. E tem esse pessoal que tem esse boato de que que vai perder a aposentadoria, não vai receber, aí o pessoal fica com medo e procura. Tem muito idoso nesse sentido. Misturou a essência da coisa, do projeto dessa renovação, né? Porque como eu falei, para a gente do eleitoral, o que interessa para a gente é o voto. Então, o público para a gente seria mais interessante que fosse o quê? O alistamento, que são os novos eleitores que não são obrigados, que é aquele período de 16 a 18, que eles não são obrigados a votar, mas eles querem, o que é ótimo. E quem quer transferir, que quer votar aqui, já... Tem muita gente que estava trabalhando em outro local e voltou para Macau, que está trabalhando aqui e quer votar. Então, esse é o público-alvo da Justiça Eleitoral, vamos dizer assim. E assim, justamente, eu peço assim, que, por favor, a gente vai fechar agora. Então, por exemplo, os próximos meses não adianta procurar. Não é que a gente não vai querer fazer, o cadastro vai estar fechado, a gente não vai conseguir fazer. Então, eu já peço a paciência. Se tiver outro órgão encaminhando gente para cá, a gente não tem como atender. Aí só reabre em novembro. Ilane, para encerrar, deixa uma mensagem para o eleitor, né? Qual a perspectiva de você como chefe desse cartório eleitoral, principalmente falando nesse ambiente político, né, que estamos vivendo, né? E qual a mensagem diretamente para esse eleitor que deixou, que esperou, teve a oportunidade de fazer e não fez, tem até as 18 horas para tentar renovar, para ajeitar, para consertar, para viabilizar o seu título. Qual a sua mensagem que você deixa para ele? A mensagem é paciência, porque, como eu falei, quem chegar fora do limite da gente vai ter que voltar outro dia. Então, a questão de pagar transporte, essas coisas, infelizmente, a gente não tem como ver isso. E, assim, quanto à eleição mesmo, calma. Eu espero que tudo ocorra bem. Não adianta se desgastar, fazer da eleição uma batalha, um ambiente de guerra, né? As pessoas são livres, as pessoas são livres para escolher tanto um lado quanto o outro. E para a gente aqui não interessa qual lado de ninguém. O que interessa é a gente conseguir fazer uma eleição com calma, sem confusão, com todo mundo feliz por estar participando. Defendendo a sua bandeira, né? Porque você veja, a gente lutou tanto para conseguir redemocratizar o país, né? Aí o povo fica com raiva porque está pegando filme, mas é bom poder escolher os nossos representantes, né? É a oportunidade que temos de colocar e tirar. Né? E respeitar. Ninguém é obrigado a concordar com a sua opinião, né? Claro. Então, eu espero isso, que o pessoal vá no dia da eleição com calma. Se tiver fila, por favor, não adianta reclamar da fila. Tem que ter paciência e respeitar. Não adianta brigar por causa de eleição, por causa de lado. Não, vamos fazer tudo com calma. Eu sei que o pessoal aqui, às vezes, é apaixonado por um lado ou pelo outro. Mas vamos respeitar, vamos manter... Porque a eleição tem que ser uma festa, não tem que ser uma guerra, né? No mais, o cartório eleitoral, sempre que precisa, vai estar aqui aberto para o eleitor. Dentro do que a gente pode fazer, né? Porque, justamente, eu pedi para avisar os veículos de comunicação, justamente que o último dia é hoje, depois só em novembro. Então... Depois das eleições. Né? Exatamente, porque, justamente... Como é a eleição, o cadastro fecha, então você não pode movimentar o cadastro. Então, um período de 150 dias antes da eleição tem que... tem que... Não pode ter a modificação, porque tem várias questões de inserir a lista de eleitores na urna, caderno de votação, então existe esse prazo que é justamente para travar
e a gente tem tempo de organizar as eleições. Ilane, só agradecer, viu? Eu que agradeço. Eu vou pedir para vocês, ao longo do ano, ficarem chamando o povo para vir, para evitar essas filas assim, mas eu acho que o pessoal gosta de pegar fila. É da gente, do brasileiro isso. Tá, Ilane, obrigado. Valeu, amém, obrigada. Bom dia, Macau, bom dia, ouvintes do programa Aqui Notícias. Estamos aqui no cartório eleitoral, né, para verificar aqui em loco, aqui esse último dia, onde temos aqui a previsão de renovação de títulos, né, fazer cadastro biométrico, então vai até às 18 horas. Acabamos de entrevistar a Ilane, a chefe do cartório eleitoral aqui de Macau, que envolve aqui a zona eleitoral de Macau e Guamaré, e como vocês podem ver, daí dezenas de cidadãos, de eleitores aqui na renovação dos seus títulos eleitorais. E em conversa com Ilane disse que vai atender até às 18 horas. Até às 18 horas de hoje vai estar aqui aberto para atender toda a demanda dos eleitores que estão aqui tentando renovar o seu título eleitoral. Como é de praxe, né? A gente passou a semana divulgando no nosso programa, passou a semana divulgando nas nossas redes sociais e hoje, como tínhamos falado, gerou a expectativa e aqui no cartório eleitoral de Macau está completamente lotado nesse momento. Então, fica a expectativa, torcemos para que o cartório eleitoral realmente atenda às demandas até às 18 horas, mas segundo a chefe do cartório eleitoral, quem chegar após 18 horas, ela vai tentar remarcar para um outro dia. Agora, o dia que for remarcado, a pessoa esteja aqui, porque se não estiver, vai perder o seu direito eleitoral de votar nessa eleição.